A saúde e o meio ambiente onde vivemos tem cada vez mais uma relação intrínseca com a nossa saúde do corpo e a nossa saúde mental. O adoecimento nas cidades são consequências diretas do seu crescimento desordenado, da poluição excessiva, da quantidade de veículos, da falta de saneamento básico. Dr. Paulo Saldiva nos faz um convite: é preciso repensarmos os nossos jeitos de viver, morar e existir nas cidades de hoje para pensarmos quais seriam as cidades do futuro. O patologista na medicina ensina como é que as doenças ocorrem. A patologia é o estudo do sofrimento, do pathos. Quando a caixa de Pandora foi aberta, saíram todos os sofrimentos que estavam guardados naquela caixa. E geralmente a doença ela causa sofrimento. E eu ensino então como é que surge um câncer, por exemplo. Eu vou explicar a mutação naquele gene, o que aquele gene mutante deixou de produzir ou produziu a mais e conforme esses níveis de alteração, qual é a letalidade, qual é a chance de cura. Mas se eu não ensinar coisas como, por exemplo, a cultura, as práticas culturais, como é que eu vou fazer prevenção de câncer de colo em muçulmanos, mulheres muçulmanas que têm problemas para fazer exame ginecológico? Ou como é que eu vou fazer câncer de próstata em pessoas dentro de uma sociedade machista como a nossa? Prevenção de câncer de próstata. Como é que eu vou poder exigir que a pessoa faça os seus cuidados se ele mata um leão por dia trabalhando 14 horas para poder manter uma família? Como é que eu vou tratar um tuberculoso que tem que tomar remédio durante muito tempo e no posto de saúde se a gente perdeu o direito de adoecer? Hoje, você tiver uma gripe e você ligar para o seu chefe dizendo que você vai faltar porque você está gripado, você vai ignorar todas as informações que o teu corpo está dando. Por exemplo, aquele dor na articulação que diz fique deitado, a sonolência que diz durma. Nós vamos tomar um sintomático e vamos ir contaminando as pessoas ao longo do nosso caminho com quem trabalha com a gente. Como é que eu posso dizer que o tempo, a falta de acesso ao diagnóstico e uma vez feito o diagnóstico, o tratamento, por exemplo, você faz um corujão da saúde, aí você descobriu que você tem um tumor, mas se você não tiver, além do diagnóstico, como é que você vai, não der o tratamento, aquilo não funcionou. Então isso é tão importante para determinar se o tumor vai ser curado ou não, quanto tudo que eu ensino na faculdade de medicina. As competências do médico hoje, elas têm que ir além da habilidade técnica, que isso é o que a gente normalmente é treinado a fazer. Os exames de proficiência, de validação de escola, cobram esse aspecto. Então, um cirurgião ortopédico que vai atender um jovem com uma fratura de fêmur, ele tem que estar preparado para consertar aquele fêmur, e tem que saber se tem que ter cirurgião vascular, se vai ter que ter UTI, quanto de sangue precisa, mas ele também vai ter que conversar de uma forma, se colocar na posição do paciente, que é o sentido da compaixão, quer dizer, compartilhar com ele por alguns momentos o sentimento de um jovem ficar incapacitado por um período longo, talvez com uma incapacitação permanente, conversar com a família dele. E também ele tem que notar que talvez do mesmo local que veio aquele paciente, já vieram naquele mês outros 3 ou 4, e que alguma coisa tem que ser feita para melhorar a sinalização de trânsito naquele pedaço. Como é que você faz caber isso em 6 anos é um mistério, mas eu acho que você vai aprendendo a partir da prática, da observação mais atenta, do aguçamento da sensibilidade. A gente está discutindo hoje projetos de lei de pesticidas e os médicos não estão dando o palpite. Nós estamos discutindo velocidade na rua e não estamos... Isso não é um problema médico. É lógico que é. Nós vamos ficar enxugando gelo o tempo todo? Quer dizer, nós temos que funcionar também com uma caixa de ressonância dos problemas que afetam as pessoas a partir desse observatório privilegiado da dor, do pathos e do sofrimento humano. E as cidades são laboratórios disso. Principalmente São Paulo tem condições únicas, porque ela tem muitas desigualdades sociais e tem bons dados de saúde. Quer dizer,
Você tem informações de temperatura, de poluição, tem um mapa do congestionamento, um mapa de onde ocorrem os acidentes, você tem indicadores do censo, de educação, renda, de escolaridade. Então você pode entender as doenças não só a partir da sua biologia, mas também da biologia da cidade. Quer dizer, a cidade é um ser vivo, ela cresce, ela engorda, ela entope os vasos, ela faz diarreia para os rios, ela tem febre quando esquenta. Enfim, dá para você fazer todas as teorias biológicas ser aplicadas para uma cidade e contribuir como que a organização do espaço, a sua cultura, os seus valores, os seus princípios interferem com a saúde e qualidade de vida. Ou seja, a medicina ela tem que dialogar com outras áreas do conhecimento para poder melhor entender o que levou aquele indivíduo a ter aquela doença e como ele pode aderir, mudar os seus hábitos, ou se pode, você vai praticar esporte, que horas, cara pálida? Se você acordou às 5 da manhã, vai trabalhar até às 10 da noite, e se você sair na rua à noite, você não tem nem calçada, nem tempo, nem segurança para fazer. Então, como é que a gente vai sair do book e entender como é que ele pode fazer aquilo no cotidiano dele? Relações afetivas e sociais, a maior parte dos estudos que acompanharam isso mostram que são o maior remédio para aumentar a expectativa de vida. Isso vamos pegar no Paleolítico. Você tem um bicho bravo lá fora ou uma briga com uma outra tribo, aquele é ameaçador. Mas as comunidades antigas, nessa época, elas tinham 40, 50 pessoas. Então dava para reunir todo mundo na mesma caverna. Você vê que as pinturas rupestres eram um lugar que tinha melhor acústica. E seguramente eles retratavam seus medos, a forma de vida, através da arte. E deviam decidir as coisas no canto. Então, os afetos não só beneficiam a alma, mas você consegue, até usando métodos mais sofisticados, ver que melhora a resposta imune, acelera a cicatrização, fabrica hormônios que reduzem a pressão arterial. Então, por isso que os hospitais hoje, quanto mais humanos, mais verdes, os pacientes curam mais depressa. Eles dão mais lucro. Voltando ao Paleolítico, que um grupo de 50 a 60 pessoas se reunia e compartilhava os seus temores entre eles, eles não estavam só. Eles tinham uma posição de igualdade. Eles compartilhavam igualmente e aquela situação era coletiva. Isso ajudava muito. A família, em muito tempo, o teu círculo de amigos substituiu isso, a sua tribo. Também você tem um significado social, né? Nesses indivíduos, alguns eram melhor para caçar, outros melhores para fazer outra coisa. Então você conseguia ter uma relevância dentro de uma comunidade pequena. Você não consegue ter relevância numa cidade de milhões de pessoas. São muito poucos que adquirem essa relevância, né? A gente se defende à medida que a cidade aumenta, criando pequenas tribos, seja através de organizações, desde torcida organizada, punks, coletivos, onde você vai aproximar as pessoas, onde não é mais a sobrevivência o objeto, mas um ponto comum de onde você pode desempenhar um papel. Eu moro do lado da Vai-Vai, né? A Vai-Vai, ela ressignifica o papel daquelas pessoas que têm uma vida anônima na grande cidade, mas quando estão lá preparando o carnaval, elas refazem o seu papel e montam uma pequena tribo. E engraçado como isso funciona até para a produção. Lá não tem atraso de obra, lá não tem, se o cara tiver que varar à noite, porque ele se sente como parte de uma comunidade, ele está contribuindo para o bem comum. E isso é muito particularmente trágico nas grandes cidades, porque muita gente vem para São Paulo, quer dizer, ele se torna um anônimo, chegou no ônibus, desembarcou na rodoviária, você passou a ser todo aquele papel social que você tinha, as amizades sumiram. Então você vai reconstruir. Reconstrói isso na escola, na faculdade,
monta um período, então, de uma outra tribo, que depois cada membro dessa tribo vai para um canto, vai procurar seu emprego. Então você construiu os laços e os perdeu. Aí você vai para o emprego. E o emprego passa a ser, então, sua nova tribo. As pessoas, muitos que se dedicam ao trabalho de forma compulsiva, é porque ali eles têm um papel, ali eles têm uma significância. Aí se aposenta e você fez uma previdência de dinheiro para você poder sobreviver, mas você nunca previu como é que você vai reconstruir o seu papel e dar o sentido à sua vida. Aí você começa a ficar num número muito restrito, começa a se ressentir de que as pessoas não vão mais te visitar, que teus filhos estão seguindo a sua vida, que você está sozinho. E aí quando morre o outro, então, aí fala, não, o outro morre logo depois, né? Fala, não, o outro veio buscar, veio nada. O que ficou deprimiu, não se cuida mais, o estresse aumenta o cortisol reduz a imunidade, aumenta a pressão arterial, o indivíduo começa a perder a autoestima. E eu vejo isso na sala de autópsia, né? Eu vejo isso, quer dizer, as pessoas, quem não sabe dar um sentido para a vida e ressignificar a tua vida, mesmo no momento de maior adversidade, a cidade não ajuda. Então a cidade tem que ser aquela que permite que as pessoas se reencontrem. Pode ser sonhos antigos que você engavetou, quando você não se permitia tê-los ou executá-los, porque você tinha que montar uma família, matar o leão para você poder construir uma carreira, ou novos, né? A cidade afetiva é aquela que a gente possa reencontrar as pessoas, ter a possibilidade. Se você não pode sair na rua porque você tem congestionamento, ou porque a calçada não te permite andar, ou porque você tem medo, né, você não tem condições de se mover nessa cidade, você acaba, quer dizer, a cidade, quando ela passa a ser um obstáculo para você e não um ponto do encontro, ela passa a ser desumana. E isso que eu acho que talvez seja a melhor política pública que um prefeito pudesse fazer. Quando você fecha uma avenida no domingo e você vê aquele monte de gente passando, você percebe que aquilo é um antidepressivo na veia. Então, isso tem que ser, a cidade tem que permitir isso. Então, eu acho que é isso que seria administrar uma cidade. E a cidade, lamentavelmente, não se administra com equações, vai precisar de engenheiro sim, vai precisar de urbanista sim, mas vai precisar de muito coração e de muitos princípios. Dizer que o super-homem ia para o mundo bizarro, né, quando ele era exposto à criptonita vermelha, né? E ali era a criptonita vermelha, São Paulo e São Paulo bizarro, que aparentemente não se enxergavam. Quem está separado pelaquela faixa, por uma parede de viaturas, não enxerga o outro mundo, e o outro mundo que consegue enxergar a Cracolândia finge que não enxerga. A Cracolândia, ela é muito fruto da falta de perspectiva, do vazio existencial que as pessoas têm hoje. E para você ter um vazio existencial, você pode começar como os antigos começaram, acreditando numa divindade que controlava teu mundo. A angústia de viver era superada pela existência de um plano. Depois os filósofos vieram e criaram as humanidades, a filosofia explicando o teu sentido a partir de uma lógica. E depois a gente tentou explicar pelo conhecimento com os iluministas e Descartes. Só que a gente não tem mais a chance de conhecer tudo, nós não temos tempo para pensar nas nossas vidas e muito menos temos alguma experiência transcendente com alguma coisa maior. Por força de todo um projeto de venda de supérfluo, e isso começa na pós-Segunda Guerra Mundial, você diz que para você fazer as pessoas consumirem, você tem que induzir consumo. Antigamente você fazia a obsolescência programada. Teve um tempo que geladeira passava de mãe para filha, para neta. Agora esquece. Mas depois não precisou. Bastava só torná-las artificialmente obsoletas. Você comprou o iPhone 8. 6 meses depois, avisam que vai lançar um 9. E as pessoas acampam
para ser o primeiro a ter aquele objeto que lá, quer dizer, você compra uma felicidade que rapidamente se deteriora. Então você não tem perenidade e nem transcendência. Ficou difícil conseguir a felicidade quando toda vez que você chega a cenoura é colocada mais para longe. E a Cracolândia, voltando à sua pergunta, é exatamente a falta de objetivo de um jovem da periferia que quer ter e não pode, que a estrutura familiar está ruim, e não aguentando suportar aquele vazio interno, vai beber ou vai usar uma droga que dá uma felicidade instantânea. E o crack é impressionante, porque ao contrário da cocaína em pasta, ou aquela que você põe na mucosa nasal, que tem uma superfície absortiva de centímetros quadrados, quando você vaporiza a cocaína, ela atinge 100 metros quadrados, é como se fosse uma injeção endovenosa. É por isso que o cigarro vicia mais do que qualquer droga, porque a nicotina, ela tem um efeito euforizante, melhora a concentração, mas você quando fuma, ela vai para o pulmão inteiro, então o efeito é imediato. Então isso cria uma dependência que você põe em plástico que libera continuamente, não tem o mesmo efeito daquele jato disso. E o crack passou a ser barato, oferecer felicidade instantânea a baixo custo e muito rapidamente. Frente a uma realidade miserável, sem objetivo, você acende uma pedra de crack e aquilo desaparece, se sente o melhor do mundo durante um período. E a gente não consegue ter uma resposta para isso, porque das doenças mentais é diferente de você ter uma doença física. Se você cair na rua, quebrar a perna, o SAMU vem e te busca. Se você tem uma pessoa, um esquizofrênico na rua, gritando contra um personagem, se sentindo ameaçado com um personagem imaginário, fruto da sua doença, o pessoal ri, não leva. Você não tem estrutura para atender as pessoas e para controlá-las. Como elas perderam o emprego primeiro, depois perderam a família, elas vão ganhar a rua de presente. E hoje eu já estou vendo essas pessoas, estão morrendo. Infelizmente, a sala de autópsia também é um observatório trágico do que essas pessoas que moram nas ruas. E é uma pena, é uma pena. E nós vamos ter que ter uma solução para isso, eu não sei qual mas seguramente a gente não está pondo a força necessária para que isso, o esforço necessário, os recursos necessários para fazer frente a isso. Isso e suicídio de jovem. Suicídio de jovem é outra coisa, é o fruto do vazio hoje, porque a pessoa fala, pô, eu não tenho a transcendência com um objetivo grande na vida, ou com Deus, ou com qualquer outra coisa, ou um projeto para fazer alguma coisa. As coisas são muito rápidas hoje, deterioram muito rápido. Ninguém quer mais trabalhar no mesmo lugar há muito tempo, ninguém quer comprar casa, ninguém mais nem comprar carro, quer usar. Essas coisas elas perdem prazo de validade, inclusive seus projetos de vida. E aí o indivíduo chega uma hora que, se ele tiver uma tendência genética, ou então o estresse constante que ele está submetido, ele pode ter um distúrbio. E eu estou convencido que a maior parte dos suicídios de jovens não acontecem durante o surto depressivo. Acontece depois do segundo e terceiro, quando o indivíduo está bom. Quando ele não quer mais entrar naquele buraco de novo. Que ele fala, chega, eu não aguento mais passar por aquela experiência. Então, também esse é um outro problema que a gente não está preparado, porque, como eu disse, o diagnóstico desses estados depressivos deve ser feito na escola, por professor. Porque a família não consegue enxergar, mas devia ser preparado um processo de reconhecimento desses sintomas depressivos em jovens e poder, com isso, você tentar ajudá-los através de uma psicoterapia ou mesmo um tratamento medicamentoso de apoio até ele superar essa fase. O aumento do HIV que está acontecendo em jovens e também outras doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, hoje está aumentando muito sífilis. E pior que você não faz mais benzetacil, porque não dá lucro para os médicos, para os laboratórios. E você tem a gonorreia resistente, multiresistente. Então, nós não voltamos só à febre amarela, as doenças sexualmente transmissíveis, que era o flagelo da juventude dos anos 20 ou da época romântica,
voltaram. E porque se atribuiu que você poderia, teria uma solução medicamentosa para tudo. E a terapia antirretroviral não é desprovida de efeitos colaterais, é de longo prazo e para sempre. E você vai ter uma redução da expectativa de vida. Então existe uma desinformação. Aliás, a escola deveria preparar para a promoção de saúde. Eu tive que decorar no meu colégio, e sei até hoje, os afluentes da margem esquerda e direita do Amazonas, como assim das estações da Estrada de Ferro Central do Brasil, ligando Rio de Janeiro e São Paulo. Eu preferia ter sido educado em promoção de saúde, em alimentação saudável, em economia doméstica e até coisas como trocar lâmpada, fazer pequenos concertos em casa. Como é que você sobrevive no mundo que eu recebi uma educação aristocrática, onde cozinhar, por exemplo, não era uma coisa que uma pessoa educada fazia. Você tinha alguém que fizesse por você. E a gente descobre que as coisas que a gente faz têm um outro papel. Construir um prato, por exemplo, não é cozinhar, você produz alguma coisa. Não tem pessoa que faz crochê, ou faz marcenaria, ou faz jardinagem. Eu não aprendi nada disso, a educação não me ensinou a fazer nada disso aí. Quer dizer, você tem que dar independência para o cara, para viver no mundo. A gente continua não ensinando coisas fundamentais para a vida e engessa todo o conhecimento. Não ter promoção de saúde, prevenção de gravidez precoce, de doenças sexualmente transmissíveis, quer dizer, coisas do dia a dia, e usar isso para ensinar biologia, química, sociologia, pô, não tem sentido. Então a gente, infelizmente, nós vamos ter que aprender a despeito de um currículo absolutamente defasado. As profissões estão mudando. Tem profissão que vai desaparecer, algumas já desapareceram e outras vão desaparecer. Inclusive muitas especialidades médicas hoje vão desaparecer, porque você vai ter aplicativo que você dá para uma enfermeira treinada, ela põe os sintomas e é capaz de ela soltar um diagnóstico, então você vai precisar de alguma coisa, de procedimentos, né? Mesmo o médico, para estudar, é capaz que tenha alguns programas de computador que façam um diagnóstico melhor que ele. Então, ser médico vai ser não só prescrever o remédio, por isso que eu estou falando da necessidade de você entender a saúde integralmente. E algumas profissões vão sumir mesmo, né? Já tem programa que escreve artigo de economia. Ele pega as notícias, faz uma mineração de texto e escreve. Então, a ideia que você nunca está preparado, talvez ela seja real, e por isso que a escola deveria ensinar, a maior coisa que a escola deveria ensinar não é ensinar conhecimento, mas desenvolver um método do cara aprender sozinho, né? Raramente, e a gente continua trabalhando, mesmo na USP, eu posso... você tem escolas que ensinam uma determinada área do conhecimento em profundidade, mas você tem que permitir que o indivíduo pelo menos seja exposto a outras disciplinas. Tem um minor numa coisa, um major em outra, mas hoje não é possível fazer isso, né? Então eu acho que a escola ela deveria desenvolver no indivíduo o gosto pelo aprendizado e cada um tem um jeito de aprender sozinho. Alguns aprendem, precisam de aula, outros não precisam da aula. Você vê que muito do que um jovem que estiver ouvindo a gente, vai ver que ele aprendeu muitas regras de jogos sem nunca ler um manual, né? Ele desenvolveu nova forma de aprendizado. Você faz... Eu hoje sou médico, eu tenho que produzir vídeo, eu tenho que produzir texto. Então isso está mudando. Então eu acho que você tem que aprender matemática, estatística, você tem que fazer modelagem com equação, e isso eu não tive na faculdade, mas então você aprende, a vida inteira é um aprendizado. E outra coisa que a gente tem que escapar, que ajuda muito, que as cidades pioram muito a gente, é que a gente não precisa tornozeleira eletrônica. Você não precisa mais ter um feitor de escravos ou um capitão do mato que vai te buscar. Basta você ter um celular com WhatsApp. Que o trabalho chega para você em qualquer hora do dia. Você abre teu e-mail, apareceu uma coisa que tem que fazer para o dia seguinte. Isso é um horror.
Quer dizer, todas as tecnologias não nos tiraram trabalho, mas cada vez nos empurram mais para um mundo onde você não tem tempo para cuidar de si mesmo, para ver as pessoas que você quer ou para desenvolver novas potencialidades. Tem dia que eu tenho medo de abrir meu e-mail porque vai vir coisa para fazer. Isso é sinal de internação compulsória. Quer dizer, você tem que parar de fazer isso. Porque o que está acontecendo é que você tem menos gente fazendo mais coisa, a margem do lucro aumentando muito e acentuando a desigualdade do mundo por causa disso. Quando você tem um funcionário, como algumas montadoras europeias, que tem 5, 6 pessoas no chão de fábrica, o resto é robô, isso não quer dizer que por ele fazer 300 carros por dia que ele vai trabalhar 300 avos do que ele trabalhava antes. Ele vai continuar trabalhando às 8, 10 horas e menos gente vai ter um emprego convencional. Como é que você desenvolve novas formas para melhorar a vida das pessoas usando essa combinação de tecnologias? E essa capacidade de entender o mundo permite fazer fusão. Bactéria faz isso bem. As moléculas se reúnem, apareceu um antibiótico novo, elas se reúnem, tomam uma decisão e faz. Quer dizer, a bactéria que resulta não é a soma das proteínas, ela ficou completamente nova. Tem que fazer uma coisa que é diferente. E para você fazer as coisas diferentes, pegar diferentes pedaços, tem que dialogar com diferentes áreas do conhecimento. É isso que a cidade tem de graça, porque a cidade você conversa com todas as tribos. Para isso, mas para você conversar com todas as tribos, tem que estar aberto a conversar com todas as tribos. Se você estiver preso numa gaiola de solidão, você vai perder a chance. Os nossos pertencimentos, a cidadania ativa, nos levam à retomada de consciência do comum. É preciso olhar para as cidades, se reconhecer nessas cidades, pensando em si e nas coletividades. Cidades afetivas, uma via ecológica para o bem viver.